Eu nunca falei isso que eu vou falar agora para ninguém. Eu estou agora no meio do deserto, na Austrália. Para quem me acompanha principalmente no Instagram já sabe. São quase 6 da tarde, 10 para 6 para ser mais exato. E o que eu vou compartilhar com você aqui agora foi, na verdade, o pior momento da minha vida. Momento esse que eu cheguei a questionar o porquê que eu ainda estava vivo. Eu não ia gravar esse vídeo, porém eu estava rezando, refletindo muito, e eu senti no meu coração que eu deveria gravar esse vídeo porque eu percebi que muitas pessoas, apesar de hoje ser dia 15 de janeiro, apenas 2 semanas se passaram, ainda continuam vivendo a mesma vida, reclamando do mesmo problema e acha que a vida é isso. Meio que basicamente já entregou o ano. E eu quero compartilhar esse momento que eu passei para quem sabe inspirar e quem quer realmente começar 2026 de uma forma completamente diferente. Isso aqui não é guru, não vou ficar falando frase bonita e também não vai ser entretenimento. Vai ser eu contando uma história de como eu saí do fundo do poço e também falando para você o que toda essa ladainha de guru não fala na internet, até porque se eles falarem, pessoas com um potencial muito maior do que o deles, no caso você e também eu, iremos ocupar o lugar deles e eles ficarão sem essa fonte de renda fácil. E o pior momento da minha vida, eu estava na Europa. Eu tinha acabado de sair, na verdade eu cheguei na Irlanda, retornei para a Irlanda dia 11 ou 15 de novembro de 2019 e 2020 começou o pior ano da minha vida. Eu tinha acabado de conseguir a minha cidadania italiana, eu estava trabalhando na Irlanda ganhando 950, 980 euros por semana. Eu tinha acabado de transferir a minha faculdade, que era uma bolsa do ProUni, lá do Brasil, da Univale, em Itajaí, para LIT, que se eu não me engano eles até alteraram o nome, que LIT é Limerick Institute of Technology, que é uma faculdade em Limerick. E eu também consegui uma bolsa integral. Nada a ver com o ProUni, eu apliquei separado e também consegui. E eu lembro que muitas pessoas vinham para mim, caraca, porque eles assistiam o exterior, né? Até porque o que a gente compartilha no Instagram é a vida perfeita, a vida real. A gente só compartilha momentos bons, geralmente. Ou agora ficou na moda compartilhar superação, momentos ruins, para criar uma conexão, uma identificação com o público e depois eles acabam vendendo algum produto. O que? Nada contra, é uma estratégia do marketing e tem que ser usada. E se a pessoa está realmente vendendo uma coisa boa, tem que fazer, porque já tem muitos fazendo coisas ruins. E muitas pessoas vinham para mim, Matheus, nossa, que vida perfeita, você está vivendo um sonho, e que legal, e blá blá blá. Aí a faculdade começou, eu estava trabalhando várias horas por semana, final de semana 12 horas, sábado 12 horas domingo, ganhando muito bem. Porém, quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava, mais eu estudava e eu até ia bem nas aulas. Por quê? Porque muitas das coisas eu já havia visto. Para mim era basicamente uma revisão. E como era tudo matemática, cálculo, física, apesar de mudar do português para o inglês, os números não mudaram nada. A lógica é basicamente a mesma. Então para mim era muito fácil. E meu inglês também começou a melhorar bastante e tudo mais. Então tudo para quem via de fora estava perfeito. E eu estava vivendo um sonho. Só tinha um problema. Esse sonho que eu estava então vivendo, ele não era meu. E por mais que eu parecesse forte naquele momento, dedicado, seja lá qual for o adjetivo que você queira descrever uma pessoa de sucesso, por dentro eu vinha me maltratando muito, eu vinha sofrendo muito. Era como se eu tivesse completamente estilhaçado por dentro.
E eu não sei ao certo aonde começou, mas eu me lembro que muitas coisas começaram tudo junto, né? Foi o Covid, tudo foi trancafiado. Na Irlanda foram muito rígidos, não podia sair, não podia nada, tinha hora para ir pro mercado, tinha hora para ficar na rua, tinha hora para fazer exercício físico. E a faculdade era metade presencial e metade online. Então, quando a metade da turma, e isso separado também pela metade da turma, por exemplo, assim, ó, a metade da turma que eu estava, quando a gente fazia presencial, a outra metade da turma fazia online. E assim vice-versa. Então eu ficava nessa, intercalando a metade da turma. E o cansaço começou a bater, eu comecei a perder rendimento no serviço, meu chefe começou a reduzir minhas horas, por fim eu só estava trabalhando no final de semana e dessa forma eu tive mais tempo, né? Eu achei que ia ficar melhor e, e não foi o caso, só foi tudo piorando. E também na Irlanda naquela época, aliás, a Irlanda o ano todo é chuva, é frio, é o clima cinzento, sol nasce tarde e se põe cedo. Então é um clima muito depressivo. Tanto é que o país ele tem os maiores índices de suicídio do mundo e muitas pessoas, não muitas pessoas não falam, principalmente a mídia aberta não comenta para não incentivar outras pessoas que estão pensando nessa hipótese. Enfim, mais tempo e o meu rendimento na faculdade começou a cair. Mesmo eu já tendo visto muitas daquelas coisas, eu errava na prova, eu não entendia, eu sentava para estudar, criava uma angústia dentro de mim. Chegou a um ponto, eu lembro uma vez eu abri um livro de cálculo, eu comecei a chorar. Senti uma raiva muito grande dentro de mim que eu não entendia o certo. Eu só sentia que aquele não era o meu caminho. Em detrimento a tudo isso, ao invés de encarar a realidade e tentar olhar para mim e, e ver que alguma coisa em mim não estava certo e eu expor aquela coisa para mim mesmo, analisar e tentar mudar, o meu ego, de uma forma muito comum para me proteger, ou na verdade para proteger ele mesmo, fez com que eu buscasse em prazeres hedônicos que fala, não sei, afagar toda a minha angústia. Então comecei a fumar maconha, álcool, pornografia, festinha, correr atrás de mulheres. Então tudo que era prazeroso eu ia atrás. Porém eu comecei a perceber que cada vez que eu me entregava a esses prazeres de certa forma pecaminosos e degradantes, era como se eu fizesse um trading, como se eu fizesse um escambo. Eu dava um pedaço da minha alma e eles me davam um prazer instantâneo e rápido. Assim, eu acabava fugindo de toda a minha angústia, fugindo da minha realidade, dos meus problemas, e eu tinha um certo alívio. Porém, toda a vez que eu retornava, o mesmo pedaço de alma que eu dava para ter um número, uma quantidade X de prazer, aquele prazer ele vinha cada vez menos. Por exemplo, se antes eu dava R$10 e eu ganhava 1 grama de prazer, agora R$10 me davam 0,8 gramas de prazer. Dessa forma, eu aumentava o pedaço da minha alma para ter mais prazer e afogar as minhas angústias ou mágoas. Eu fui percebendo, não é que eu percebi, chegou a um ponto onde não importasse o tamanho do pedaço da minha alma que eu desse para fugir de qualquer problema, de qualquer angústia que eu tinha naquele momento, eu não sentia mais prazer. Chegou a um ponto que eu lembro que eu estava fumando uma erva daninha com meus amigos, todo mundo fumando, e aquilo me trazendo uma angústia dentro, me deu uma bad vibes e eu meio que não fiquei assim, chapado como queria, entendeu? E eu falei, caraca, mano, isso aqui tá completamente errado. Tá completamente errado. Então naquele momento eu percebi que não importasse se eu entregasse a minha alma por completo, o vazio que havia dentro de mim jamais seria preenchido daquela forma. Então, naquele momento eu cheguei até parar. Parei com tudo, parei com álcool, parei com droga.
com vício, até cigarro, eu tava fumando cigarro, eu parei também. E eu percebi que a minha vida começou a melhorar um pouquinho. Porém, tudo aquilo que a gente planta na vida, a gente acaba colhendo. Então, por eu estar sempre mal, depressivo, acabar fazendo coisas ruins pra mim, às vezes até pra alguma outra pessoa, então tudo aquilo que eu havia plantado naquele ciclo de negatividade, eu tinha que colher em algum momento. Então, por mais que eu houvesse parado de fazer mal a mim através desses prazeres mundanos, eu percebi que a minha vida melhorava um pouquinho, piorava. Melhorava um tantinho, piorava mais ainda. Melhorava um pouquinho, piorava mais ainda. Então, era como se fosse um ciclo. E eu tentei me reaproximar de Deus, eu disse, vamos rezar, comecei a rezar, mas todo dia eu acordava, era como se eu acordasse e quisesse que a noite chegasse o mais rápido para eu dormir e esquecer dos problemas. Porém, eu falei, cara, eu tenho que sair daqui, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. É muito sofrimento. Eu já não aguentava mais sofrer tanto. Tinha dia que eu queria chorar, nem mais lágrima tinha. Então eu comecei a rezar, mas não adiantava, parecia que piorava, piorava. E eu comecei a odiar Deus mais ainda. Nas minhas orações era só para xingar. E chegou um momento que eu olhei para cima assim. Eu lembro que eu estava na sacada tentando rezar, porque eu morava na Harvard, que é um prédio que fica não fica na Oconee, fica na paralela com a Oconee e fica bem de frente no rio Shannon, em Limerick, que é bem no centro de Limerick. E o meu ficava bem de frente para uma ponte. E como eu falei, Limerick, a Irlanda tem um alto índice de suicídio e também de tentativas. E aquele rio era muito famoso pelas pessoas também que tentavam se suicidar. Então era muito comum eu ver semanalmente ou mensalmente alguém pulando, ou algum vizinho ou algum flatmate meu que morava comigo falar, pô, hoje um fulano pulou, hoje uma fulana pulou. Então era muito comum. Claro que todos esses acontecimentos não saíram na mídia para não incentivar as pessoas. E eu lembro que um dia eu estava na sacada olhando assim o rio, e eu lembro que na semana anterior um rapaz tinha pulado, e eu vi, porque a gente estava tomando uma cervejinha, e eu vi o cara pulou. E eu olhei para cima e falei, Deus, qual que é o motivo da minha existência, de eu estar aqui hoje, se for só para sofrer? Então eu comecei a buscar outras coisas, eu comecei a ler ler livro de filosofia, livro de psicologia, tentei terapia, uns 4, 5 terapeutas diferentes. Cara, não consegui, achei muito ruim, porque eles ficavam me tratando como uma vítima, um coitado, ficavam falando, vamos voltar na infância, quando foi seu primeiro trauma? E eu só queria sair da onde eu estava, entendeu? Eu não tinha problema de visitar os traumas e tal, mas eu insistia pra eles, cara, vamos ver esses traumas, vamos criar um plano, alguma coisa, eu não aguento mais. E todos eles eram muito ruins. Só ficava me tratando como vítima, o coitadinho da sociedade e tal. E eu queria ser o herói da minha própria história, eu queria ir pra cima, eu queria, sabe, sair daquela situação que eu não aguentava mais. E parecia que todos os terapeutas queriam me manter ali, pois dessa forma, sei lá, eles iam continuar recebendo meu pagamento. Foi o que eu deduzi naquele momento. Então eu decidi dar um basta, né? Dei um basta naquilo e falei, cara, vou começar a ler. Então eu encontrei guias, coaches e tudo na internet, vendo vídeo, porém eu percebi que a maioria era uma formulazinha, meio que uma receitinha de miojo, que era copy-paste, copy-paste, copia e cola. E os brasileiros pegavam dos americanos, traduziam e colavam. Essa era a única diferença. Então eu me aprofundei mais ainda em livros e livros de autoajuda, mas eu não estava me autoajudando em nada. E eu consegui finalmente achar alguns conhecimentos e entender a minha pessoa, a minha personalidade, principalmente o meu temperamento. E ali foi também um start, um ponto que começou a dar de virada na minha vida. Porque eu lembro que antes disso, cara, para sair, para ir pro trabalho, quando eu comecei a fazer a faculdade, meu Deus, era horroroso. Eu tinha vergonha de ir pro mercado fazer as compras, eu tinha vergonha de ir pra faculdade, comecei a matar a aula por causa disso. E eu lembro que até parei de me cuidar, assim, a minha aparência só piorava.
E pelo fato de eu não me cuidar, de eu não me respeitar, então os outros à minha volta, eles acabavam também não me respeitando, né? Porque, por exemplo, assim, ó, se eu não me respeito, por que que os outros irão me respeitar? Então não faz sentido. Até minha postura, eu saía na rua assim, oi, tudo bem, oi, tudo bem. Não saía, pá, sou herói, vim aí, como é que tá, beleza? Não, eu saía, ia no mercado, tinha vergonha de não encontrava um produto, tinha vergonha de chamar o repositor e perguntar onde é que estava, se tinha mais lá dentro, ia embora sem um produto. Ou ia para uma loja, eu lembro que eu fui lá comprar uma roupa, eu lembro que eu comprei assim, eu fiquei com vergonha de provar na loja, cheguei em casa, estava apertado, eu fiquei com vergonha de trocar. Aí gastei só 30, 40 euros. Olha que loucura. Isso tudo porque eu estava perdendo a batalha mental. E outro livro que me ajudou muito foi, acho que é a Entrevista com o Diabo, o Encontro com o Diabo, porque eu espelhei o diabo do livro como se fosse a minha mente, né? Porque eu estava perdendo a batalha para minha mente. Então, esse livro me ajudou muito, um sobre temperamentos e sobre o diabo. E ali eu percebi, porque na verdade, geralmente, quando a gente perde primeiro na cabeça. É tudo uma batalha mental, tudo, tudo, tudo. Tanto é que, de acordo com o livro, o temperamento, eu percebi que eu precisava me exercitar mais, que eu precisava gastar essa energia, e também por causa do coronavírus, talvez, trancafiado em casa, pouco sol e tudo mais. Então tudo meio que acumulou e só agravou a minha situação. Então eu comecei a fazer academia, eu lembro que na academia minha estava fechada, eu tinha uns bands, uns elásticos, e tinha uns dumbbells, que eram 2 halteres de 8 quilos ou 7,5 kg na casa que eu estava, e eu começava a fazer exercício, flexão, flexão, comprei na Amazon uma barra, botei na porta, eu fazia barra, fazia flexão, tríceps, qualquer coisa, via vídeo no YouTube para fazer exercício, e ali eu percebi que eu comecei de certa forma a melhorar, porque eu comecei a cuidar do meu corpo. E outras coisas que também me ajudaram muito foi que eu comecei a ir em mercados diferentes para ver os preços mais baratos, conversar com o atendente, dava hey, hello, how are you, what's the crack, puxava assunto, comecei na rua a dar olá pro pessoal, ia para as praças, eu dava oi pros velhinhos, porque geralmente tem um velhinho sentado no banco carente, querendo falar com alguém, então eu eu meio que dava um olá, conversava com o pessoal, meu inglês começou a melhorar, minha confiança aos poucos começou a voltar. E eu lembro que eu criei algumas frases de afirmação. Eu ia pro banheiro e eu repetia as frases: eu sou foda, eu consigo, eu sou um fazedor. Eu lembro que eram frases pequenas, eram umas 5, 7, que eu achei baboseira. Porém, eu estava meio que lendo um livro de PNL na época, que é Programação Neurolinguística, se eu não me engano. E de fato eu percebi que aquilo começou a me ajudar. Porém, as primeiras vezes é muito constrangedor e vergonhoso, porque parece muito idiota. E eu lembro que as primeiras vezes eu não conseguia olhar no meu próprio olho, tamanha vergonha que eu tinha de mim mesmo. Então, esse exercício de olhar para o meu olho também me ajudou muito, porque olhando para trás, eu percebi que eu começava com as pessoas, eu olhava assim, só para baixo, não tinha um contato visual, né? Tipo, medo, entendeu? Porque eu havia perdido a batalha mental. E depois de um certo tempo, uma coisa que eu fiz e acelerou muito esse meu processo de reabilitação, de reconstrução da minha confiança e da minha autoestima, foi criar um alter ego. Eu criei um alter ego, dei um nome para ele e eu botei as características que o meu antigo Mateus tinha e perdeu, e que eu queria, e eram boas, eu queria recuperá-las, e também novas características das quais eu queria adicionar para mim, no Mateus que eu queria ser. E a verdade que eu vejo que ninguém te conta, eu acho que eu só vi uma pessoa que mencionou isso e falou brevemente, é o seguinte: não é mágica. Não é eu vou comprar um curso, uma metodologia de um coach, ou de seja lá quem for, de um palestrante motivacional que fala que não é coach, porque por mais importante e benéfica que a profissão coach seja, ela acabou sendo denegrida no Brasil pelos maus exemplos, digamos assim. Porque de fato tem poucos que são realmente bons.
Aliás, toda profissão vai ter pessoas realmente boas e pessoas realmente ruins, não é apenas coach. E como não é mágica, uma coisa que eu percebi foi o seguinte: eu passava 2 dias bem, recaía e piorava. Passava 2, 3 dias bem, caía, piorava. Passava uma semana bem, caía. Um mês bem, caía. Então sempre tinha um período bom e caía. E uma coisa que eu percebi é que a minha mente tentava me trapacear. Por quê? Porque às vezes eu passava uma semana bem, aí eu caía, seja uma pornografia, correr atrás de mulher, um goró, seja lá o que for. Quando eu caí, a minha mente desiste, isso não é pra você mesmo, continua aqui no mundinho e tudo mais, porque de fato, aquele mundinho da perdição, de prazer instantâneo, é o mais fácil, é o mais cômodo. O teu cérebro não precisa gastar nenhuma energia. Então é só ir lá e fumar um baseadinho, bater uma punheta e dormir. Entendeu? Então isso é muito fácil, é muito cômodo. Aliás, a droga, esses prazeres são muito bons. Tanto é que pessoas, quando caem no vício da cocaína e vão pro crack, eles infelizmente tem pessoas que acabam vendendo o próprio corpo. Vendem a casa, perdem a família, ou entram na vida do crime. É para você entender o quão bom uma droga é. Ela é tão boa que ela tira o controle da pessoa. A pessoa fica completamente sem controle e sem alma. E antes de chegar a esse ponto, eu tive a sorte de ter algum estalo na minha cabeça, não sei o que foi, que falou: cara, acorda, sai dessa, tu nasceu pra uma coisa muito melhor, não perde pra tua mente, entendeu? Não perde pra tua mente, continua. Então, sempre quando eu caía, eu falava: cara, acontece, bora pra cima. Eu comecei voltando. Então essas janelas de dias bons começaram a se estender, começaram a aumentar, ao ponto que eu cheguei a esquecer daqueles hábitos. E eu lembro que quando eu percebi, eu falei: caraca, mano, olha só, eu nem acredito, cara, tô na academia, tô fazendo dieta, abdômen trincado, motivado, indo pra igreja, rezando. Eu realmente senti que ali eu estava meio que renascendo. E uma coisa que eu percebi é que o fundo do poço, ele não é, como muitas pessoas falam, punição. Ele não é. O fundo do poço, ou essas coisas cíclicas, por exemplo assim, ó, você tá muito bem e do nada acontece alguma coisa e você vai pra vala. Por exemplo, você nunca tem dinheiro. Você consegue um trabalho novo, começa a economizar, sei lá, ganha uma grana, alguém que está te devendo te paga, e você junta uma grana e você começa a planejar as coisas. Pô, eu vou investir num curso, eu vou investir numa faculdade, eu vou comprar um carro, vou fazer uma viagem, vou mandar pra Europa. Aí do nada acontece alguma coisa e você tem que gastar aquele dinheiro. Ou você sempre começa e termina um relacionamento pelo mesmo motivo. Ou seja lá qual for esse ciclo na sua vida, você começa esse ciclo e termina pelo exato mesmo motivo. Então o fundo do poço, ele não é a vida querendo te punir por alguma coisa, e também não é uma punição de Deus. O fundo do poço é a vida e Deus querendo te dar uma oportunidade para aprender e quebrar esse ciclo. Então, basicamente, o que eu gosto de falar para mim e também para as pessoas é o seguinte: se você está mal hoje, está no fundo do poço, é Deus te dando uma oportunidade para você melhorar aonde você tem que melhorar, para você olhar para si e entender aonde nesse ciclo que se repete continuamente você tem que mirar, ter a coragem e a bravura de falar: o erro é meu, e quebrar esse ciclo para continuar em frente. O meu, eu lembro que na época o principal era um pouco orgulho, e principalmente eu tentava agradar todo mundo para ser aceito. Ou seja, como eu não estava me aceitando, eu buscava aprovação externa. Então, fazendo isso, eu me humilhava para ser aceito, entendeu? Eu fazia de tudo para a pessoa, sei lá, me aceitar, para eu ter alguma aprovação, já que eu não estava me aprovando. Então, pelo fato de eu me humilhar, de eu me distratar para caber, para caber não, né? Para me forçar a entrar em caixas que eu não queria estar só para ter uma certa aprovação, o pessoal acabava também não me tratando bem, porque eu não estava me tratando bem. Então isso só foi piorando. Então, quando eu acabei de ter essa aprovação externa, então eu comecei a perder a batalha mental.
eu sou ruim mesmo, eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, lembra que eu falei que parecia estupidez da PNL quando eu estava na frente do espelho falando, eu sou bom, eu sou foda, eu consigo, eu sou um fazedor, eu sou um cara otimista? Dessa mesma forma, de maneira negativa, que todos os dias você fica se repetindo, eu sou fracassado, eu não consigo, ou eu não falo inglês, ou a minha vida é isso aqui mesmo, eu não, eu não, eu não, eu não. Então, de tanto eu repetir aquilo, eu acabei tornando toda aquela negatividade e coisas ruins parte da minha identidade, o que não era. Então, eu tive que atravessar esse fundo do poço para entender esse ciclo vicioso que estava se repetindo na minha vida, para então olhar para o ciclo e falar: basta, eu quero vencer. E quando eu encarei o ciclo, a gente volta para minhas recaídas. 2 dias bons, cai. 3 dias bons, cai. Então, percebam, tanto é que eu já falei várias vezes nesse vídeo, batalha mental. Haverá dias fáceis e dias difíceis, onde você vai estar emocionalmente inabalável, e dias onde você estará emocionalmente acabado. E é aqui que vai determinar se você vai continuar em frente ou não. E eu, Matheus, eu não saí disso sozinho. Claro, eu consegui adquirir conhecimentos em livros, eu assisti vários vídeos no YouTube, pratiquei exercício, mas o mais importante, eu comecei a reaceitar Deus na minha vida. Comecei a rezar muito, comecei a pedir muita ajuda e pedir ao Espírito Santo que viesse me proteger e guiar meu caminho. E eu confesso que desde esse momento onde eu me reabrir para Deus, eu vou falar para você que as minhas batalhas ficaram ainda mais difíceis, muito mais difíceis. Entretanto, as minhas vitórias ficaram ainda muito mais grandiosas. E no final do dia, eu me considero uma pessoa muito mais feliz, e mais do que a felicidade, uma paz interior. Porque a felicidade para mim, quando o pessoal pergunta, você tá feliz? Eu tenho vontade de mandar a pessoa, sabe? Porque felicidade é alto e baixo, então eu vou estar feliz 15 vezes no meu dia e estar triste mais 10, entendeu? Mas essa paz interior de que eu estou no caminho certo, fazendo as coisas certas, tanto é que na época eu cheguei a tomar uma decisão, se duvidar, a decisão mais difícil da minha vida, que foi largar a faculdade, mas isso é um tema para um outro vídeo. Eu posso dizer para ti que se não fosse Deus naquele momento, talvez eu nunca teria saído daquele lugar que eu estava. Talvez eu nem sei se eu ainda estaria vivo hoje para contar essa história. E não importa quantas vezes você caia, e não importa quantos dias ruins você tenha, não deixe os seus pensamentos ruins controlarem a sua vida, as suas decisões. E não deixe que um dia ruim determine todo o futuro e potencial que você tem nas suas mãos. E lembre-se, você não é um momento ruim da sua vida. Você é o herói da sua própria história.